Nossa meditação na Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual hoje está baseada em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 3, porém vou apenas ler os principais nos quais eu quero focar a nossa mensagem. Aqui fala de um momento em que os fariseus chegaram para Jesus, como eles estavam sempre acompanhando e procurando oportunidade para então armar alguma cilada para condená-lo. Aqui eles vieram com a questão do divórcio. Diz aqui, a partir do versículo 3, vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua esposa por qualquer motivo? Então ele respondeu, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Portanto, nós vamos ver aqui agora a resposta de Jesus. Respondeu-lhes Jesus, antes os fariseus disseram, não, mas Moisés permitiu o divórcio lá quando deu a lei, né? Aí Jesus diz para eles, mas foi por causa da dureza do vosso coração. E aqui é uma questão que poucos enfatizam na sua exegese. Essa questão da dureza de coração que Deus permitiu o divórcio foi para proteger a mulher. Os homens machistas, cruéis contra suas esposas, então neste caso aí eles não queriam obedecer à vontade de Deus, então Deus diz, olha, então separem, mas para que a mulher não fosse explorada, protegida, não fosse explorada pelo marido cruel. Muito bem, aí Jesus continua dizendo, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a repudiada também comete adultério. Aqui a tradução na revista atualizada, a ARA, está correta, diz relações sexuais ilícitas. Às vezes a maioria das traduções dizem, a não ser em caso de adultério. E então, esta tradução está correta, porque no grego, quando Jesus diz aqui, a não ser em relações sexuais ilícitas, ele não usa o termo lá no grego, adultério, que é infidelidade na relação conjugal, que no grego é mochatai ou mokatai, né? Mas usa o termo porneia. No grego, a palavra porneia significa relações sexuais ilícitas, prostituição, perversidade, promiscuidade, toda forma de perversão, depravação sexual é chamada de porneia. Agora, quando é um ato de infidelidade conjugal na relação, aí o termo é moichatai, e que está se referindo a uma infidelidade. E nesse caso aqui, Jesus não permite o adultério, ele permite, aliás, não permite o divórcio, permite só no caso das relações sexuais ilícitas, no caso da prática da porneia. Por quê? Se um dos cônjuges, então, passa a viver uma vida de infidelidade, praticando regularmente, por costume, a traição, ou seja, a porneia, a prostituição, a promiscuidade sexual, seja o marido ou seja a mulher, nesse caso Jesus diz que deve separar. Por quê? Que é uma forma de proteção do cônjuge fiel. Porque nós sabemos que temos hoje as doenças sexualmente transmissíveis, as DST. Isso era uma forma de proteger um cônjuge fiel das consequências das doenças dessa natureza. Mas, a não ser nesse caso, era permitido, então, o divórcio. Porém, quando se tratava de um ato de infidelidade, assim, casual, não era permitido. Se o marido, minha esposa foi infiel, né? Ela arrependeu, está pedindo perdão, não aceito, não, agora é um pretexto para casar de novo, ou ela casar de novo,
se casar, comete adultério, está rompendo aquela questão da união que Deus estabeleceu, que não deve ser rompida pelo homem, pelo divórcio. Neste caso aí, então, se casar com outra, ambos cometem adultério, seja o homem, o marido ou a mulher. Portanto, e Paulo confirma isso, nós vamos encontrar lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, olha o que diz o apóstolo Paulo, o apóstolo São Paulo. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que reconcilie com seu marido. E que o marido não se separe da sua esposa, da sua mulher. E se separar, reconcilie. Aqui está falando, nesse caso, de traição, não de porneia. Então, nesse caso, deve existir o perdão e a reconstrução do relacionamento conjugal. Porém, se o indivíduo, ou a esposa ou o marido, então não quer separar, mas continua a sua vida promíscua, de porneia, de toda forma de prostituição e promiscuidade sexual, o que diz então o apóstolo Paulo? Versículo 15 do capítulo 7 de 1 Coríntios. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se separe. Em tais casos não fica sujeitos à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos chamou à paz. Então o indivíduo não quer consertar, a esposa não quer consertar, o marido não quer viver, não, eu não vou separar, mas está vivendo sempre na gandalha, no nosso jargão popular. Então, nesse caso, o marido ou a mulher que é fiel deve, então, pedir o divórcio. E pode reconstruir um novo relacionamento conjugal no Senhor, de acordo com a vontade do Senhor, com a pessoa cristã que serve a Deus. Porque Paulo diz, Deus vos chamou à paz, e não para viver nessa servidão. Porque isso já não é mais um casamento, não é mais um relacionamento conjugal, é uma servidão, uma escravidão. E Deus nos chamou para viver em paz. Esta é a única exceção em que pode haver. Então, Jesus permitiu o divórcio e novo casamento. Em caso de relações sexuais ilícitas, da porneia, de um procedimento de uma das partes que não quer consertar, viver uma vida reta e continuar na sua vida de promiscuidade sexual. Nesse caso, deve haver separação. E Paulo completa o que Jesus ensinou. Então, deve separar, viver em paz e reconstruir sua vida.